preciso que você preste muita, mas muita atenção nesse conteúdo que eu vou trazer para vocês, porque tem um movimento silencioso, mas já era esperado, né, que está acontecendo. E você vai entender um pouquinho, né, o porquê que eu afirmo nesse vídeo que o Milei vai ser uma peça-chave para tirar o Lula do poder. E eu já venho falando isso, para quem me acompanha há muito tempo, ouviu eu falando isso, né, sobre o Milei, desde 2023, né, desde quando o Milei entrou, né, acho que foi em 2024, eu falei, olha, o Milei é um divisor de águas. O Milei, né, será, sem sombra de dúvidas, uma peça-chave para tirar a sustentação do Lula do poder. E vocês vão entender nesse editorial agora o porquê, tá? 2 recados rápidos. Primeiro, a gente mudou um pouquinho. Você viu que tem uma borda aqui do lado? Antes a câmera ficava mais para lá, então fiz uma mudança. E aqui do lado de cá, você viu que as imagens estão um pouquinho maior, né? Então foi essa mudança que a gente fez aqui no editorial para vocês, tá? Segundo recado rápido. Tem muita gente falando, Sandro, invadiram o seu canal. Quem que é o tal de Samuel? Ele tomou o seu canal. Não. Vou falar até que vocês acostumem, né? Devido a questões pessoais, às vezes eu não estou conseguindo colocar todos os editoriais. O Samuel já trabalhava comigo já há algum tempo já, tá? Ele é consultor de negócios do meu escritório. E aí eu coloquei ele para ser um suporte, tá? Então para você que não viu eu explicando no último vídeo, o Samuel é uma força a mais aqui que a gente tem no canal. O dia que eu não conseguir postar, ele posta. Eu separo as matérias para ele e ele faz a postagem, tá? Ele faz a gravação. Então, seria uma extensão do nosso trabalho aqui. E aquele dia que tiver muita matéria, o quinto editorial fica por conta do Samuel Fernandes. Fechou? Tamo combinado? Então, bora pra cima, né? Vamos de matéria, que eu sei que tem muita coisa aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar, que tem muita matéria importante. Agora, vamos entender o porquê que o Milei é a peça-chave para a gente ver o Lula, né, fora da presidência em 2026. O porquê que o Milei, né, ele tem um potencial tão significativo para o Brasil. Olha só, matéria do Infomoney, e eu vou utilizar todos da mídia tradicional para vocês verem que as previsões que eu estou falando e que já está acontecendo agora, eu já falei quando o Milei ganhou, 2 ou 3 meses depois da vitória do Milei. Quem me acompanha há muito tempo sabe que eu disse isso. Infomoney. A Argentina de Milei inicia o ciclo econômico à la Plano Real, diz CEO do RPS. Para o gestor, o país vizinho está no início de um ciclo semelhante ao do Brasil nos anos 1990. O Milei, ele está trazendo um boom econômico para a Argentina. E aí, quando o brasileiro que está na merda com esse governo, olhar para o lado e ver o país argentino bombando com inflação segura, com juro baixo, com poder de compra, o argentino vindo aqui com o salário dele, com 1 mês de salário, e comprando o que a gente leva, 5 meses de trabalho para comprar, o brasileiro vai cair na real. E a gente imaginou que isso ia acontecer em 20, 30 anos. Não, mas o Plano Real, lembra que ele deu um boom econômico no Brasil? A Argentina está indo nesse caminho, tá? Não sou eu que estou dizendo, são, os grandes players do mercado estão falando, invista na Argentina, que o Brasil já era. Tá todo mundo falando isso. E não à toa, provavelmente eu vou voltar para o Uruguai, e do Uruguai eu estou pingando para a Argentina, que eu busco investimentos, eu busco abrir o mercado para os meus clientes lá do escritório. Então, isso, desde quando eu fiz, lá em 2020, né, o mestrado em Comércio Internacional na Must University, eu, né, já tinha essa visão de mundo, né, de globalizar. E agora, o boom é a América. A América está se tornando um novo boom. Ninguém está querendo sair daqui para ir para a Europa, tá? O boom está aqui na América. É Paraguai, é Argentina, é o Uruguai. São os novos players do mercado. E o Brasil? O Brasil tem futuro ainda, tá? Presta atenção porque eu ainda tenho fé aqui na República Tupiniquim. Só precisamos, né, tratar o câncer. Estamos doentes, tá? Olha, quem tá falando isso, tá? Eu preciso até marcar na tela porque isso é incrível. A Folha do São Paulo, a Folha de São Paulo, dizendo o seguinte, em editorial:
Javier Milei tem chance de transformar a Argentina e dar uma lição ao mundo. Entenderam isso? A Argentina vai dar uma lição ao mundo. Quem vai ser os primeiros impactados? Os vizinhos, não tenha dúvidas sobre isso. E aí vem o R7. Argentina. Especialistas refletem sobre impactos no Brasil após vitória de Milei no Congresso. Sim, o que a esquerda mais temia vai acontecer na Argentina. Com o Congresso ao seu lado, o Milei vai conseguir colocar suas pautas ao seu favor e vai acabar com a pobreza extrema e a miséria na Argentina a ponto de deixar aquele domínio extremo da esquerda. E o Brasil vai sentir o impacto disso. E aí, agora nós vamos para o ponto interessante. Trump influenciou explicitamente nas eleições da Argentina, condicionando a ajuda econômica à vitória do grupo de Milei. Ou seja, o Trump é investidor. Nenhum investidor quer investir numa porcaria de país como o Brasil está agora. Os investidores estão correndo daqui. Olha, a Pública é um site extrema esquerda. Javier Milei pode aprofundar sua agenda radical e alerta o Brasil sobre 2026. A esquerda tá louca, desesperada, entendendo que o Milei vai ser o bota fora pro Lula em 2026. A Argentina de 2025 manda uma mensagem para a América Latina e o Brasil dos próximos anos. E o recado é: o futuro pode repetir o passado, mesmo quando o presente apontar o contrário. Resumindo, o futuro pode repetir o passado, um passado que aconteceu em 2018. A matéria trata explicitamente disso, que o Milei é o radical, o outsider, o câncer, o radical, o malvadão, mas que conseguiu entrar. E que as políticas públicas dele e que a vitória da semana passada mostram que é o que agrada ao povo. Eles falam que são defensores da democracia, mas não se importam com o povo, que é o que agrada o povo. E aí, o interessante dessa história, o show dessa história, é que, como o Milei é o radical, o malvadão, o monstrão, mas está melhorando a vida dos argentinos, os brasileiros também vão querer melhorar de vida. E aí, Bolsonaro, ou um novo Bolsonaro, pode surgir. É o desespero dessa turminha. Com isso, o protegido de Donald Trump na Argentina conquistou um respaldo ao projeto ultraconservador em andamento no país. Passadas as eleições, o partido de Milei tem votos suficientes, sozinho, para impedir que as decisões presidenciais sejam vetadas pelo Congresso. Ou seja, o Milei vai colocar os seus projetos e vai conseguir aprovar no Congresso. Mais cedo, nesse ano também, enfrentando um pleito que parecia ter chance de ser apartado do poder, o conservador Daniel Noboa, do Equador, conseguiu se manter no cargo, com uma margem mais confortável do que sugeriam as pesquisas. Ou seja, o Daniel Noboa, presidente do Equador, também, a esquerda, vai perder, ele veio e vrau, limpou a esquerda. No Chile, que escolhe o presidente no final desse ano, a esquerda hoje no governo, cotada para perder em segundo turno para qualquer uma das duas candidaturas de direita, com mais chances de avançar. Então o que aconteceu? Na Bolívia, que foram 2 candidatos de direita para o segundo turno, vai acontecer no Chile. 2 candidatos de direita são cotados para chegar no segundo turno do Chile. Ou seja, o mundo odeia a esquerda. E como essa gente nojenta dominou o mundo por tanto tempo. Quem também enfrenta pressões crescentes de Washington é o presidente colombiano, Gustavo Petro, aquela coisa, Primeiro líder realmente à esquerda, que seu país viu chegar ao poder em sua história democrática. E se o povo está rechaçando, está com raiva, é porque realmente a esquerda é uma merda. Simples assim. A continuidade do seu projeto, que terá que ser encabeçada por outro nome, a reeleição deixou de existir no país. O Petro não reelege ninguém. A aparente calmaria conquistada por Lula após a distensão das relações com os Estados Unidos nas últimas semanas, no momento,
parece ser uma exceção para o campo progressista, que vem enfrentando eleições mal sucedidas sobre a nova rodada do trumpismo influenciando toda a região. E os movimentos na vizinhança reforçam que não se deve encarar o próximo ano como um jogo já vencido na véspera. Quer um exemplo prático, eficiente e bom também desse trem, né? Esse cara aqui, o Cláudio Castro. Já tem gente falando, opa, achamos o nosso presidente. Sim, já tem gente falando que é essa postura de presidente que precisa. É óbvio, é prematuro demais, né? É óbvio que era um cara que nem reeleição ele ia conseguir, ele estava esquecido no Rio. E aí o Cláudio Castro veio e deu pau em bandido na favela. E a mídia, a população não quer isso. Fizeram uma enquete e, cara, foi humilhante para a esquerda. O Cláudio Castro conquistou mais de 500 mil de seguidores nas redes depois da mega operação. Ou seja, a população deu um recado claro. Não, a gente quer alguém de direita que combate o crime organizado. Crescimento repentino ocorre em meio à repercussão da ação policial mais letal da história no Rio. O governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, ganhou mais de 500 mil novos seguidores nas redes sociais desde o início da mega operação policial, que resultou em 100 mortes, a mais letal da história do estado. O salto expressivo em sua base digital reflete a polarização em torno do episódio, enquanto parte da população elogia a firmeza das ações de segurança. Outros denunciam excessos e violações de direitos humanos. Só para contar uma coisa para vocês, sabe o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Eu tenho um amigo americano, né? Que ele já foi até editor do The New York Times. Vocês devem conhecer, ele é conhecido como amigo gringo, né? O Seth, tá? Seth Kugel, cara, muito gente boa, já fez algumas lives com a gente. E aí, eu tava observando, né, alguns relatos. Quem tem uma noção sobre o Brasil tá viralizando e tá começando a bombar nos Estados Unidos o filme Tropa de Elite. Anos depois, Tropa de Elite tá começando a bombar. Por quê? Porque os americanos estão loucos para saber, tá todo mundo louco para saber, o mundo, os argentinos, os paraguaios, tá todo mundo querendo saber quem é o BOPE do Rio de Janeiro. Quem são esses caras? Esses caras estão se tornando um símbolo de heróis nacionais. Eles estão levantando o nome como a polícia mais eficiente do mundo. Os caras estão entrando, né, a nível de especulação pública, a nível Mossad de Israel. Com essa operação, né, foi a operação mais bem sucedida da história do Brasil. E tá todo mundo querendo saber quem são esses caras. Vocês entendem? Que doideira tudo isso? E sabe, até os jornalistas, que tem que ser aquela turminha mais acomedida, não, eu não posso falar isso, estão perdendo a paciência. Eu não, eu sou um Zé Ruela aqui, que eu falo na lata mesmo, eu tenho esse sincericídio aqui, e isso às vezes me causa até problema, eu sou processado, não é à toa por causa disso, mas eu sou sincero, a minha sinceridade ela nunca vai acabar, mas tá lindo de ver os jornalistas perdendo a paciência com essa turma mequetrefe da esquerda. Dá uma olhada no que o Luiz Bassi falou aqui. Chega de falar de direitos humanos para esse tipo de gente. Vamos tratar de botar os direitos humanos em quem tem carteira assinada de trabalho. Em quem se mata para ganhar R$ 1.700 por mês para sustentar uma família inteira. Chega dessa hipocrisia nesse país. Vamos começar a tratar direito quem é humano direito, não humano errado. Eu não vi um dos direitos humanos nos enterros ontem dos policiais, mas estou vendo um monte de mala ainda encher o saco dos bandidos que foram mortos. Mas a mãe do traficante está chorando, você não lamenta que a mãe do traficante está chorando? Não. Eu lamento a mãe do policial, que tratou ele para seguir o caminho do bem. Ele morreu seguindo o caminho do bem. O traficante morreu seguindo o caminho do mal. Mas o meu filho se escondeu na mata para se proteger da polícia. O que é jardineiro às 4 da manhã? O que ele vai caçar na mata às 4 da manhã, minha senhora? Acorda pra vida. Seu filho é bandido, minha senhora. Tava na mata às 4 da manhã porque é bandido. É muito melhor se conformar com a verdade
do que você fechar os olhos e dormir com a certeza de que houve uma injustiça. Não houve. Não houve uma injustiça. Seu filho não é vítima da sociedade. As oportunidades são dadas. São vários exemplos de quem chega do nada e cresce com tudo. Tem cota em faculdade, tem um monte de faculdade pública oferecendo curso técnico, tem emprego. Eles que não querem trabalhar. Querem um bem bom e o caminho mais fácil. Enquanto vocês me acompanharem, vocês vão ouvir eu falar o que penso. E que acredito ser a verdade da minha formação e das informações e notícias que me chegam. Não esperem que eu faça discurso populista aqui só para agradar a audiência, não. Aqui a gente vai falar o que pensa, independente se vai ser agradável, se vai viralizar, se não vai viralizar. Ganhou um fã, viu, cara? Ó, quando eu crescer eu quero ser como você, tá? Vou falar desse jeito também. Presta atenção, é isso. A gente já tá de saco cheio. A gente já perdeu a paciência com essa turma. O Gustavo Gaia fez uma publicação aqui também, falando um pouquinho, né, escancarando um pouquinho, né, como que a situação está sendo exposta, tá? Olha só, parece que eu fiz meleca aqui. Vamos lá. Esse é um daqueles vídeos que eu faço com imenso prazer. Então pare o que você está fazendo agora e assista. 5 minutinhos. Porque se assim como eu, você também passa por alguns momentos de falta de esperança, de desespero, de achar que o Brasil não tem mais solução, esse vídeo vai mudar a sua percepção e vai te encher de esperança. Nós tivemos essa mega operação lá no Rio de Janeiro e o Brasil se dividiu. Ou pelo menos é o que a imprensa fala. Uns a favor, outros contra. Mas e se eu te contar que não tem divisão no Brasil? Existe uma esmagadora maioria que já se posicionou sobre o resultado. Primeiro que saiu foi uma enquete no Balanço Geral. O Balanço Geral fez uma enquete e o resultado foi absurdo. 90% da população foi favorável às operações. Lembrando, sai Lula, Flávio Dino, Lewandowski, diretor da Polícia Federal, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, a lacrosfera, a esquerda, o PT, todo mundo detonando o Cláudio Castro e falando que era um absurdo, uma chacina, tentando manipular a opinião pública. Cara, nunca vi um fracasso como esse. A Globo, a imprensa, todo mundo tentando detonar. E aí me sai essa enquete. Pergunta, pô, Gustavo, mas aí é enquete, né? A enquete não tem método científico, não é uma pesquisa que pode ser levada a sério. Pois o Atlas acabou de soltar uma pesquisa. E o resultado dela, eu vou te falar uma coisa, foi muito mais chocante do que eu imaginava. Vamos lá. Atlas, Intel, você aprova ou desaprova essa operação? Brasil, 55% aprova e 42% desaprova. Diferença de 13 pontos. Olha só, aqui é esmagadora a maioria. Aí o que eles falam? Bom, Gustavo, mas isso aí é o Brasil, né? O povo do Rio de Janeiro, que vive essa violência da polícia, o povo do Rio de Janeiro é contra. É complicado fazer uma pesquisa no Brasil inteiro se aquilo aconteceu só no Rio de Janeiro. Eu quero ver como é que o Rio de Janeiro se sente sobre isso. Vamos ver então o Rio de Janeiro. 62,2% do Rio de Janeiro aprova essa operação da polícia. O Cláudio Castro acabou de se transformar num herói nacional. Governadores do Brasil querem se tornar heróis? Façam operação da polícia nas áreas dominadas pelo narcotráfico e cancela o CPF desses vagabundos. 62%, gente, quase o dobro da população do Rio de Janeiro aprova. E aí, lá vem Samia Bonfim, Glauber Braga e o pessoal da esquerda. Mas isso não pode ser levado em consideração. Porque o povo da favela, e eles falam isso sempre, o povo, os favelados, os moradores das comunidades, eles odeiam a polícia. Eles odeiam, eles amam os traficantes e o PCC e o Comando Vermelho. Eles são contra a polícia. Pois o que eu vou te mostrar agora é um resultado que, eu juro pra você, nem você vai acreditar. Nós fomos ensinados e doutrinados a acreditar que as pessoas que moram nas favelas odeiam a polícia e amam os traficantes, certo? Senta e vê isso aqui. Porque isso aqui, cara, é impressionante. No Brasil, moradores de favelas, sim, os moradores que moram junto com os traficantes, que a imprensa e a esquerda fala que odeiam a polícia, 80% aprova e o restante da população 51%. Então preste atenção.
Quem convive com o narcotráfico, quem mora em áreas dominadas por esse povo, 80%. Mas aqui é o Brasil, não é o Rio de Janeiro. Então lá vem os maconheiros falar, não, mas isso é favelas de Belo Horizonte, é favelas do Nordeste. O povo da favela do Rio, não. O povo da favela do Rio não é assim. Vamos lá? Olha isso aqui. Moradores das favelas do Rio. Escuta isso aqui. 87% aprova a operação da polícia. Os moradores das favelas do Rio, 87%. Sabe quem que não aprova? Sabe quem que desaprova? Os riquinhos da esquerda, a esquerda caviar. Os pobres, aquelas pessoas que morrem de medo de ter seus filhos sequestrados pelo tráfico, de serem assassinados, serem torturados, esquartejados. Cara, olha isso aqui, ó. Isso aqui, faça um print disso daqui. Isso aqui, você tem que fazer um print e jogar nas suas redes. Isso aqui é o retrato do Brasil. Essa esquerda nojenta, caviar, é gente tipo aquela menina que foi presa lá na cidade de Ribeirão Preto, que fala, olha, o meu chinelo paga o seu salário, seu policial negro. Lembra? Pois é esse tipo de gente que fala, os policiais não podem atuar na favela. É isso. Entendeu? Que essa pesquisa quebrou as pernas da imprensa, quebrou as pernas do STF, que o Alexandre de Moraes já surgiu agora com a operação ADPF das favelas, já está na mão do ministro Alexandre de Moraes e a população apoia. Ficou claro, a população não quer bandido, quem quer bandido é a turminha do Leblon, é a turminha ali dos, nós somos os intelectuais de esquerda, vão pra... quase saiu, mas não posso falar, por respeito a vocês. São um monte de nojeira, uma gente desclassificada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Então, top essa análise do Gustavo Gaia. Top para escancarar para vocês. Lula, acabou de sair sua sentença, meu irmão. 2026, você vai ter que explicar o porquê que você foi contra a operação do Cláudio Castro. Você vai ter que explicar o porquê que a criminalidade aumentou no seu governo. Sabe? Aquela história de a soberania com Trump. Acabou, meu irmão. Acabou. Já era. Aquele discursinho acabou agora. O assunto agora é favela. Bandido morto. E aí? E a conivência ou omissão do governo federal acabou. Você viu o site de extrema esquerda falando, não, aquela vibe que o Lula aproveitou, tentando jogar nas costas do Eduardo Bolsonaro tarifas contra o Brasil, já passou. O Brasil tá dinâmico demais. O que acontece ontem já não vale hoje. Duvido reverter essa história agora. E vamos lá. E se a gente fala do Lula, né, um parceiro logo ali, do ladinho, que é o Maduro, também está em maus lençóis. Matéria. Trinidad e Tobago, o aliado que encontra Trump, né, no Caribe para sua guerra contra o narcotráfico. Países estão se mobilizando. A América cansou de ser o submundo, o esgoto do mundo. A América quer ser o protagonista. E para ser o protagonista, tem que acabar com a esquerda, tem que eliminar a esquerda. É simples assim. A esquerda tem que sair do poder para que a direita de verdade, não a direita falsa, mas a direita de verdade que vai chegar e fazer igual o Bukele. O Bukele foi um símbolo para o que aconteceu na América, né? E o que o mundo precisa. De país mais violento do mundo ao mais seguro do mundo. Ele mostrou, dá sim. Vocês que são incompetentes ou coniventes. E Trinidad e Tobago quer ser o próximo. Trinidad e Tobago sobe ao barco de Trump, se converte no novo aliado dos Estados Unidos na ofensiva contra o narcotráfico do Caribe. E a primeira-ministra Kamala Bissar respaldou os ataques estadunidenses e desestimulou críticas sobre a soberania. A reação de Maduro não tardou, né? Suspendeu os acordos energéticos com Trinidad e Tobago e declarou a mandatária persona não grata. Tá, beleza. Veio Trinidad e Tobago e falou, não. Parou, né? A gente não vai ser conivente com crime organizado, não, acabou. Não venham discutir papinho de soberania. Estados Unidos, se vocês quiserem invadir o Brasil,
quiserem invadir a Venezuela, tá lá, pode ir, vai fundo, mete bronca, vai lá, tá? Então vocês podem fazer. A grande questão é que, e aí? E aí? Vai fazer? Vai. A Venezuela veio e disse, olha, nós vamos fechar os acordos. Você prefere ter acordo com a Venezuela ou com os Estados Unidos? Seu parceiro dos Estados Unidos? É simples. E aí, voltando à questão das favelas, olha aqui, tá viralizando um vídeo do MBL que foi publicado aí sobre o Oruan, né? Antes da operação, com sangue nos olhos, né? Olhos bem vermelhos, e depois da operação. Eu quero ver você vir aqui, pô! Me pegar aqui dentro do complexo! Não vai me pegar só porque quer que vocês peguem, pô! Eu sou filho do Marcinho, seus filhos da puta! Eu sou filho do Márcio de Santos Nepomuceno, mais conhecido como Marcinho VP. Eu sou reflexo da sociedade, meu pai é reflexo da sociedade, e o bandido que tá apontando pistola e fuzil também é reflexo da sociedade. O favelado é só o reflexo da sociedade. Vem cá, vamos entender o seguinte. A época disso aqui tá acabando. Gente como esta aqui tá sendo exposta. Tá mudando. O jogo tá mudando, só a esquerda não percebeu. A esquerda tá na hora de entrar em desespero sim, porque tá acabando. Vocês acharam que tirando o Bolsonaro já tinha resolvido o problema e não resolveu. O Bolsonaro é só um homem, mas também se tornou uma ideia. A ideia da direita, a ideia do chega, eu não aguento mais. É a ideia do, acabou, Bolsonaro tá preso, a direita morreu. Olha o resultado das pesquisas que o Gustavo Gaia traz. Olha, a falta, né, de consenso que tem, tá todo mundo criticando a especialista pública da Globo, que ninguém acredita. Acabou para vocês o fato de dominar a narrativa. Com a internet, vocês não têm narrativa, cada um tem sua opinião própria, cada um abre uma porcaria de um vídeo como esse e um Zé Ruela como eu, que é um ninguém, vem aqui e fala, olha, tá acontecendo isso, é isso aqui, assim, assim, assado, não confiem nesses caras, tá assim, e eu dou minha opinião. E sabe, se vocês não conseguirem colocar o modelo do Xi Jinping aqui dentro do Brasil, vocês estão ferrados, e vocês não vão conseguir, não vão conseguir. Com a era Trump que chegou aí, duvido muito vocês conseguirem. E se vocês tentarem, vocês vão ter problemas. Vocês têm que observar a história. E não é história antiga mais não. A história antiga já era, acabou aquilo lá. Para de estudar a história antiga, que o mundo mudou totalmente. Estude a história recente. Tente regular as redes sociais. Tente calar os influenciadores. E aí você olha para o Nepal ali do lado. Tá? Então tem que tomar cuidado. Olha só, né? Vamos dizer assim, a especialista em segurança pública da Globo resolveu falar com o Palumbo. Tomou na lata. Ficou 5 minutos falando do currículo da senhora, cagando regra, falando que fez doutorado, não sei o quê. A senhora só não sabe o que é pegar um trem desse aqui, ó, e subir e tomar tiro. Isso a senhora não sabe. A senhora é estudiosa, a senhora fez curso, a senhora fez tudo bem. A senhora só não tem a prática. A prática da senhora é zero. É zero. O currículo da senhora, eu faço isso aqui do currículo da senhora, ó. Isso aqui, ó, é zero. Caga regra e não faz nada. Fica só estudando. Põe o óculos, eu vou cagar a regra agora. Faça isso. Faça isso. Tenha dó, minha senhora. Tenha dó, vai. Deixa eu só pedir pra vocês. Peraí, gente, aqui, só um minuto, professor. Pegou tocha, hein, Paulo Matias? Gostei de ver, viu? Um abraço aí pro Paulo Matias, gosto das matérias dele. Mas é isso, é gente, né, que é formada aí na militância, que não tem noção nenhuma da realidade. É gente que não fala nada com nada. E aí, o jogo começou. O Ceará olhou e falou, gente, ainda dá tempo de resolver o problema. Ainda dá para me encarar, porque o Ciro Gomes está chegando aí com o discurso de que vai sentar o dedo em bandido. E aí, depois da operação do Cláudio Castro, pois é, a PM do Ceará mandou um recadinho para os eleitores do Lula.
Aqui em Canindé, é uma cidade que fica no sertão central do Ceará. A primeira informação oficial que foi dada pela Polícia Militar foi exatamente essa, que esses homens que morreram, eles eram integrantes da organização criminosa Comando Vermelho. E aí o que é que a polícia diz? Agora há pouco a Secretaria de Segurança Pública do Ceará divulgou uma nota oficial. Ela não fala no nome da facção, quem informou isso mais cedo foi a Polícia Militar, mas a Secretaria de Segurança Pública, ela divulgou uma nota há pouco dizendo que os policiais militares aqui da região, eles foram informados de que um grupo de criminosos estariam aqui em Canindé justamente para disputar território com uma outra organização criminosa que atua aqui na cidade. Aí os policiais foram até o local indicado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, essa informação foi obtida pelos serviços de inteligência, né, das forças de segurança aqui do Ceará, e aí a polícia foi até o local indicado e lá encontrou homens armados e eles teriam disparado contra os policiais que chegaram. O que é que aconteceu a partir daí? A polícia diz que eles jogaram, né, dispararam 2 granadas, houve troca de tiros e o saldo foi estes 7 homens mortos. A gente tem informação que o grupo, né, que segundo a polícia é esse grupo criminoso, ele era maior, tinham mais pessoas, mas na nota oficial da Secretaria de Segurança Pública só fala em 7 mortos. A gente obteve uma informação também extraoficial de que está havendo busca, certamente por esses outros homens, né, que não foram atingidos. Pois é, acabou a paciência, pessoal. É simples assim. Acabou a paciência, tá? Fica claro isso. E aí, por fim, mas não menos importante, pessoal, a gente vai voltar para mais um bate-papo. Olha só a quantidade de matéria que eu tenho separado aqui para vocês. Ó, entre em contato com a Imigra Mais, 16 99321 0648. Se você tá preocupado com o Brasil, se pensa como eu, né? Eu saí fora do Brasil, hoje eu moro no Uruguai, tá? E tô pensando seriamente em dar um passeio na Argentina, talvez até estabelecer residência na Argentina, ou Chile também, tá? Eu quero ser um cidadão do mundo, ou melhor, um cidadão das Américas, tá? Então, se não é o caminho para você, não quero ter, pelo menos tem garantia de que você pode. Se der ruim no Brasil, cá entre nós, se der merda, se der ruim, se o crime organizado tomar conta, né? Se tudo der ruim, o que sobra para você? Tá? Se algum dia você fizer uma postagem aí e você for o alvo da vez, você vai fazer o quê? Vai ficar aqui esperando ser um mais um do 8 de janeiro? Olha, teve um golpe de Estado, teve gente que reclamou aí das ações. Você sabe que se você falar isso aí, senta o dedo, você pode ser classificado como apologia ao crime e você pode ser considerado assassino. Esses policiais que fizeram essa ação, você sabe que eles estão com medo porque eles podem ser presos por homicídio. É absurdo isso, mas é real. E aí se você fez uma publicação lá, você apoiou o homicídio. O Brasil é assim agora. Então, você tem que ter uma segurança, tá? É uma garantia. Cara, se isso acontecer, pega seu carro, sai fora do Brasil. O Uruguai hoje é o país que, sabe, traz mais facilidades para você ter, né, essa cédula mais rápido e mais barata. Hoje o país mais barato, mais seguro, com a maior infraestrutura, com a melhor qualidade de vida, chama-se Uruguai. Depois tem o Paraguai, que já é uma nova pegada. É um braço do Brasil. O Paraguai parece mais com o Brasil. O Uruguai parece a Europa, tá? O Paraguai parece o Brasil. É bem Brasil. Bem estilo. Parece que você está numa cidade do Brasil. Parece que você não mudou. Só que de direita. Totalmente de direita. Né? E com menos Estado. Com imposto barato. Só que é mais caro você tirar a cédula uruguaia e mais demorado. Você vai entrar em contato conosco, a Imigra Mais, melhor assessoria do Brasil, e vai tirar aí a sua dúvida, marcar uma consulta, tirar a sua dúvida, e vai ser um prazer estar te atendendo, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial.